Olá, gente, olá, Brasil. Hoje estou aqui na residência de seu João Antas, né? E de antemão já quero agradecer a seu João por receber o nosso canal Brasil Mistura Fina, né? E a gente vai falar hoje sobre o casarão dos patos de Hererê. Seu João Antas é um conhecedor da história e a gente vai conversar um pouco com ele sobre o casarão, quem construiu, o que aconteceu e tudo mais. Aproveitando para pedir a você de casa para já ir compartilhando esse vídeo, dando o seu like e, claro, comentando. Fica ligadinho na tela até o final, porque tem muita coisa boa para você. É uma história sanguenta, mas é uma história bonita e vocês vão ficar por dentro de tudo. Valeu, gente? Seu João, o casarão que fica localizado hoje dos Patos de Hererê, o senhor sabe em que ano foi construído aquele casarão? Em primeiro lugar, boa tarde para todo mundo. Boa tarde. E é um prazer sempre falar alguma coisa sobre a minha terra natal. Existe um bocado de controvérsia a respeito do casarão. Ele foi iniciado, eu não tenho uma data, né, pelo Joaquim Marinheiro. Chamava-se Joaquim Marinheiro porque veio pelo mar. Aí botaram esse apelido nele. Isso. Né? Agora o nome dele era Joaquim Rodrigues Florentino. Eles vieram da Itália. Eu digo controvérsia que tem na história porque eles devem ter sido uma briga aristocrata. Sim. Lá na Itália, e o lado aqui que veio para cá perdeu, né? Certo? Aí eles migraram para a Espanha e depois para Portugal, onde passaram muitos anos. Então alguns historiadores dizem que os florentinos vieram de Portugal, que não é verdade. Certo. Certo? Por que os florentinos? Porque... Pode falar. Porque... Pode falar. O florentino, porque quando eles migraram e vieram aqui para o Brasil, saltaram no Recife, no Porto do Recife, e vieram, eu acho, eles vieram aqui já instruídos para procurar uma região muito boa, como é a Patos de Hererê. Isso, terras boas. Terra boa e fértil, porque eles vieram e já saíram em direção daqui. Isso através da Casa da Torre. Era a capitania que manobrava da Bahia até Pombal aqui. Pombal aqui na Paraíba. Pombal aqui na Paraíba. Então eu acho, é uma opinião minha, que eles já vinham direcionado mais ou menos para isso. Chegando em Patos, viram que era a coisa mais linda do mundo e tinha algumas lagoas, muita água e muito pato. Aí deram o nome de Patos, certo? E trouxeram com ele, que ainda hoje é o nosso santo padroeiro, São Sebastião. Isso. Certo? É o padroeiro da comunidade. Né? O padroeiro da comunidade. Aí começaram a construir. Aí com o Joaquim Florentino, Rodrigues Florentino, começaram a construir a Casa Grande e foi terminada por um Major Floro, um filho dele. Certo. Né? Esse pessoal veio da Europa já com uma visão bem aberta do que era o povo brasileiro. Uma visão bem ampla. É tanto que eles
fundaram um aglomerado de indústria. Né? Tinha usina de açúcar, tinha fábrica de rapadura, tinha fábrica de vinagre, tinha fábrica de vinho. Dois vinhos eram fabricados, um popular e o outro vinho velho de frutas. Era um vinho especial. É tanto que ele foi campeão nacional em sabor 2 vezes. Que coisa boa. Então, era super desenvolvido, Patos. Para você ter uma ideia, teve luz elétrica no Recife e segundo lugar que se tem notícia foi em Patos de Hererê. Em segundo lugar, no Nordeste. Ainda de Nordeste. Por que isso? Porque o Major Floré era casado com uma francesa, Dona Leonor Duex, né? E através da família importaram uma caldeira que veio acoplada a essa caldeira, um gerador elétrico. E veio um francês montar, né? Que antigamente a força motriz era animal, a boi, né? Certo. Quebrava a cana no boi mesmo. Aí veio fazer, ficou essa parte aí da energia, né? Uma coisa muito moderna para a época, ninguém falava. Então todo mundo saía distante para ir ver energia elétrica lá nos patos, as luzes. Né? Era uma novidade, uma grande novidade para a época. Inclusive teve um e-mail que aconteceu uma coisa engraçada. A perazinha de desligar era de trás da porta. Era para o povo não ver, né? Hoje a gente bota do lado da porta, que quando vai entrar, acende. Aí disseram, Tio Augusto, essa lâmpada, ele veio olhar a lâmpada, né? A energia. Apaga aqui, aí mostrando a ele, né? Ele já velho, e ele pelejou e não conseguiu apagar a luz. Aí pegou a bengala, pá, na lâmpada, né? Aí no outro dia, mas Tio Augusto, a gente não ensinou o senhor a apagar a luz aqui? Aí ele disse, eu não gosto dessas coisas modernas não. É o candeeiro lá no meio do quarto e o pavio de trás da porta. Então, as datas precisas eu não tenho. Eu nunca vi, nunca encontrei as datas precisas da fundação da Casa Grande. Né? Eu estimo, pelo atestado de óbitos do Joaquim Marinheiro, que foi em 1840, 50, por aí assim. Entendeu? Entendi. Então, seu João, nessa época com certeza tinha uma feira lá na... Uma feira muito grande. Os patos eram super movimentados. Que ele fornecia rapadura, açúcar, vinho, vinagre, o que eles produziam. Para essa região todinha, certo? Do Piancó, que o Piancó já era uma cidade adiantada, né? É tanto que Princesa Isabel pertenceu muito tempo ao Piancó. Exato. E era muito, não era de movimento de carro, mas era de burro, que chamavam a mucreve, né? Aqueles que tangiam 5, 6 burros na estrada carregados de mercadoria. Sei, compreendo. Uns chamavam de matuto, não é família não, sabe? Sei. Matuto porque lutava com animais. Mas a palavra mais correta é almocreve. Então era muita gente nos patos, muita gente transitando, pegava a mercadoria e se mandava para a sua cidade, aí já vinha outros, e era um movimento grande. É tanto,
Infelizmente eu não estou com as fotografias aqui. Nos Patos, naquela época, tinha um shopping center. Nos Patos Eretos, um shopping center. Era... Isso, Brasil. Naquela época, já com um shopping center no povoado Patos. Eu chamo de shopping center porque era um prédio e tinha 21 lojas que vendia de tudo lá dentro. Hoje nós diríamos que seria uma galeria, Mas... Para a época era um shopping. Porque no shopping você encontra tudo, né? Tudo e tudo. E ali era uma grande variedade. Ali o que tinha, que o povo precisava, necessitava, encontrava lá. Coisa boa, né? Então, isso era por causa da visão que eles trouxeram da Europa para cá. Da educação, da visão. E o nome inicial do Joaquim Marinheiro era Joaquim Rodrigues de Carvalho. Pelo que eu estudei, pelo que eu pesquisei, eles eram descendentes de judeus. Por quê? Porque os judeus naquela época botavam os nomes de árvore, de planta. Sim. O sobrenome, família, sabe? Então, Carvalho, nome de uma planta. Oliveira, nome de uma planta. E vários outros aí. Entendeu? Então, como eles saíram, vamos dizer assim, fugido, perseguido, porque o judeu naquela época era super perseguido, né? Exato. Aí eles vinham para cá, para se naturalizar aqui no Brasil, bastava você demarcar uma gleba de terra, registrar no cartório e podia até trocar de nome, que isso é muito comum aqui. Por exemplo, os portugueses vinham para cá, aí tem a família Porto, é porque eles vieram da cidade do Porto. Ele dava o nome das suas raízes, da sua origem, para não se perder, sabe? Sei. Aí, o que aconteceu com Joaquim Rodrigues de Carvalho? Ele tirou Carvalho e botou Florentino. Por quê? Porque Florentino é o adjetivo pátrio de quem nasce em Florença. Quem nasce em Princesa, princesense, Triunfo, triunfense. Então, quem nasce em Florença é Florentino. Aí ele tirou o Carvalho com medo da perseguição, né, de descobrir ainda, e ficou Joaquim Rodrigues Florentino. Entendi. Seu João, há uma grande confusão assim, alguns blogueiros, alguns historiadores, que por não conhecer a fundo a história, dizem, olha, nesse casarão houve uma grande batalha, onde Lampião brigou, Lampião trocou tiro, onde na verdade Lampião nunca... Lampião era amigo de Zé Pereira. E foi amigo de Zé Pereira, do Coronel Zé Pereira. Coronel Zé Pereira. E era amicíssimo de Marculino. A amizade de Marculino com Lampião é tão grande que Lampião ficou baleado aí na serra aí no Ceará, e Marculino pegou 40 e tantos homens, foi lá e trouxe Lampião, deixou hospedado lá no Saco dos Caçulas, e Dr. Severiano dos Santos Diniz foi quem tratou da perna do pé, do calcanhar de Lampião. Então criou-se uma amizade. Ele era amigo de Zé Pereira e ele era, eu não gosto nem muito de falar nisso, que a família não gosta. Mas a história tem que ser contada. História não tem. Ele era fiel depositário de Lampião. Tudo que Lampião achava, passava aqui, estava nas mãos de Zé Pereira. Presume-se que a fortuna que Lampião tinha na mão de Zé Pereira era 29 contos de réis. Chegando a 52 contos de réis, o resto era de joias. Ouro. Então, Coronel Zé Pereira era amigo e compadre do presidente da Paraíba,
que antigamente não era governador, era era presidente da província, de João Suassuna. João Suassuna, com medo de Lampião, armou todos os coronéis do sertão para combater Lampião. Aí Zé Pereira, e pagava o soldo que eles chamavam de jagunço. Isso. Né? Era estourado maior do que o da polícia, né? Aí Zé Pereira, quando se viu bem armado, com homens, né? Aí começou a perseguir Lampião. Lá nos Patos tinha um senhor muito valente e disposto. Lampião uma vez disse numa entrevista que o homem mais valente que conheceu foi Luiz Triângulo. Ainda hoje tem neto dele lá nos Patos. Era uma fera, não tinha medo de nada. Ficou do lado de Zé Pereira, certo? Manuel Lopes, Ronco Grosso, ficou com Marculino. Então, quando Lampião se cansava de andar aí, eu digo que os Patos eram um spa para Lampião. Ele vinha descansar. Ficava o dia todinho lá no saco dos caçulas, na fazenda do Marculino, certo? E de noite iam para os Patos. Marculino Lampião ficava sentado na cabeceira da mesa, lá na casa do Marculino, do outro lado, né? E Marculino ficava na cabeceira da mesa, desse lado que tinha uma janela que dava para a rua, para ficar olhando, né? Então qualquer movimento suspeito, Marculino ia na janela, Lampião saía pelas portas dos fundos e o código era 3 tiros de parabéns. Tá? Aí pronto, 3 tiros de parabéns, não tinha nada, aí Lampião voltava. Aí ficavam jogando carta e tomando uma bebidazinha e jantavam, ficavam conversando. Né? Aí isso a história é assim, de Patos de Irerê. Dona Xandu, a mulher de Marculino, já ouviu falar no Amor à Primeira Vista, ela era noiva de Dr. Severiano Diniz. Médico. E Marculino estudava Direito no Recife. Ele veio passear aí, veio até Patos, conheceu a prima. Aí pronto. Isso ela namorando. Isso ela já namorando Era noivo oficial de aliança do Dr. Severiano. Rapaz. Aí Marculino, quando foi voltar, disse: Xandu, o nome dela era Alexandrina, né? Xandu, você tem 30 dias para acabar o noivado e casar comigo. No outro dia ela fez uma carta para o Dr. Severiano e botou a aliança dentro, botou um portador, entregando. Aí o Dr. Severiano, com um mês casaram. Aí foi um festão. Né? Esse amor de Marculino e Xandu está imortalizado naquela música de Humberto Teixeira, Xanduzinha Meu Xodó, cantado por Luiz Gonzaga. Muito bem interpretado. Então, a história dos Patos vem longa assim, colonizados, vamos dizer assim, por italianos. Veio um francês, trouxe luz elétrica, Dona Xandu arranhava um francesinho, porque a mãe era francesa e veio esse técnico francês montar o maquinário. Ela falava, eu curioso, no meu tempo do curso ginasial, tinha uma matéria francês. E eu juntava um bocado de palavras soltas e ia falar francês quando ela chegou. Ela ria porque eu só dizia as palavras, não tinha... Não formava a frase. Não formava a frase, não sabia. Né? Tanto que depois de muitos anos eu fui trabalhar numa empresa lá no Recife, Ródia Nordeste, francesa, né? Sim.
e frequentei uns 3 anos a Aliança Francesa, né? Aí eu já falava, eu entendia tudo, falar era mais difícil, mas eu arranhava. Pelo menos compreendi o que estava. Ou seja, quanto tinha Xanduzinha, tinha Xandu, que era a esposa de Marculino, foram 3 Xandu, né? Teve Xandu de Zé Pereira, e a outra Xandu era Xandu. A outra, se eu não me engano, a memória não me falha, era a primeira esposa do Coronel Marçal. Marçal. Então dá muita confusão, o pessoal fica. Oxe, É como Marculino. E a Marculino, lá dos Patos, era Marculino Pereira Diniz. Marculino Pereira Diniz, que é o Marculino dos Patos. O caboclo. O caboclo Marculino. E aqui é Marculino Pereira Lima. Mas o povo que inventa de fazer essas histórias aí, mistura tudo. E sai soltando de forma irresponsável. Chama Coronel Marculino como Marculino. Marculino nunca foi coronel. Como ele foi estudante de Direito, o povo chamava ele de Doutor Marculino. Entendeu? Como Zé Pereira também foi estudante de Direito, o pai faleceu, né? Marculino Pereira Lima faleceu, aí ele veio tomar conta dos negócios da família e se tornou o chefe daqui da Princesa Isabel. Tem uma boa mentalidade, Zé Pereira, muito eloquente, falava muito bem, né? E gostava de contar piada, contador de causas do sertão. Isso acarretou um clima de animosidade entre ele e o presidente da Paraíba, que já era João Pessoa. João Pessoa. Não se gostavam, não se batiam. E naquela época João Pessoa já queria que o coronelismo acabasse, né? Mas o coronelismo ainda estava forte para a época, não era o momento. Com certeza. E cobrador de imposto. O apelido de João Pessoa era João Porteiro. Ali nos Patos mesmo tinha um porteiro, cancela. Tinha uma, como a gente chamava, a cancela. Era fechado. Só pagava lá, só passava lá quem pagasse o imposto. Tinha o guarda fiscal, né? Que tem até uma história engraçada também. Chegou um guarda fiscal lá com um revólver aqui na frente, né? Disse, eu soube que aqui a feira acaba na tapa. Eu quero ver hoje. Tinha chovido, né? Não era calçado, né? Um lamaceiro vermelho danado. Aí levantou-se um cabo, passou a mão no pé do vidro. Aí ele caiu de cara na poça de lama. Aí levantou assim, passou a mão no rosto. Aí disse, mas cheguei mesmo na hora da briga. Aí abriu no... Seu João, vamos lá. Zé Pereira foi, como o senhor falou antes, amigo de Lampião. Foi. Depois, por conta, a família não gosta que o senhor disse, mas tá, é história, né? Então, com o decorrer do tempo, ficaram inimigos, vamos dizer assim. Essa história que me contaram foi meu avô, pai de mamãe. Pai de mamãe. Pai de sua mãe. Pai de sua mãe. Aí eu pergunto, como ficava? Porque o coronel com certeza sabia que o caboclo Marculino dava apoio a Lampião. E não havia esse choque não entre caboclo Marculino e Lampião, e Zé Pereira, perdão, Zé Pereira. Eles podiam até se estranhar, mas dentro de casa, né? Porque não era bem chegado. Se Zé Pereira não gostava de Lampião, estava ali de prontidão para combatê-lo, como ele permitia, que ele era amicíssimo, né, do caboclo Marculino, permitia que Marculino recebesse Lampião e sua turma nos Patos. Aí a questão de família. Marculino era cunhado e sobrinho de Zé Pereira. Zé Pereira. É questão de família, né? E eles se respeitavam muito. Marculino uma fera, que demonstrou isso na Revolta de Princesa. Marculino, Luiz Triano, Manuel Lopes Ronco Grosso se destacaram umas pessoas valentes na Revolta de Princesa. Certo. Seu João, o combate que ocorreu no Casarão? O combate foi o seguinte, infelizmente eu não tenho
Aqui essa fotografia. Eu tenho a fotografia lá, eles entraram nos Patos. Primeiro eles montaram uma estratégia militar, sabe? Isso. Zé Pereira, Coronel Zé Pereira, era muito amigo do chefe dos Correios lá em João Pessoa. Né? Então, ainda hoje é assim, os Correios aqui e o quartel-geral da Polícia Militar é assim embaixo. Verdade, isso é verdade. É verdade, eu conheço. Então, um dia o diretor dos Correios viu uma movimentação muito grande. Aí ele foi, saiu, perguntou ao sargento, o que é essa movimentação aí? Não é porque nós vamos invadir Princesa por Patos, que hoje é Irerê, certo? Entendeu? Porque era o berço da família de Zé Pereira, da mulher de Zé Pereira, da família toda, Isso. né? Certo? Aí, né, vamos coisar, invadir Patos. Aí o cara, o chefe dos Correios, passou um telégrafo. Para Zé Pereira. A Zé Pereira. Ih. Aí Zé Pereira chamou Marculino e Manuel Lopes, Luiz Triângulo, as pessoas de confiança dele, né? Aí fizeram um plano. Tiraram todos os homens de Patos, né? Deixaram só as mulheres. Aí quando a polícia, 80 homens da força policial, entrou nos Patos, bombardeou a casa de Marculino, que hoje é de Adelmo. Isso. Né? A loja vizinha, que era uma loja de tecido de meu avô, Joaquim Antas. Né? Aí pegaram, não teve reação nenhuma. Aí eles pegaram todas as mulheres, né? Aí levaram para a Casa Grande, porque ficava melhor de fiscalizar. Uma em cada casa, lá não, ficava tudo num cantinho só. Ficaram com elas como refém. Como reféns. Aí, quando foi 3h30 da manhã, mais ou menos, os homens que tinham saído vieram, né? E pegaram eles todos, chegaram famintos, os soldados. Aí tinha muita comida, mandou fazer muita comida, muita bebida, que tinha cachaça e vinho, né? Quando o pessoal dos Patos chegou, que cercou a Casa Grande, o tiroteio foi até 4 horas da tarde. Ixi, mano. Morreram 64 soldados. Morreram 64 soldados. E Marculino, quando não tinha mais resistência de dentro da Casa Grande, Marculino gritou, Quelé, que era o sargento, né? Ele já não se gostava de jeito nenhum. Esse Quelé é de Manaíra. É de Manaíra. Tá? Quelé, vou pegar você aí, vou entrar e vou sangrar você. O povo antigamente tinha uma história de sangrar, né? Tinha. Sangrar e bebeu sangue. Eles Aí, Dona Xandu gritou lá, disse, Marculino, me atenda. Ele respeitou aqui todas as mulheres, não fez nada, cuidou bem da gente. Abra um espaço para eles fugirem. Aí foi aberto o espaço e eles se mandaram. Senão tinham morrido todos. Aonde foi enterrado esse povo? Ninguém sabe com certeza. Eu tenho uma ideia, mas não é uma ideia de certeza. Ali nos Patos, por trás da casa que hoje é de Seu Enoque, é de Louro, né? De Armando, foram fazer uma murada, né? E acharam não sei quantos crânios e fêmur, essas coisas. Eu presumo que fizeram uma vala comunitária e jogaram tudo dentro e enterraram. Com certeza. Né? Nunca quis pesquisar nada porque já mexer na casa dos outros e eu não quis, não. Deixa pra lá. Deixa os defuntos quietos. Então, aí foi fundado
uma parte da capelinha já nos Patos, porque o movimento mesmo, que é engraçado, pouca gente sabe disso. Patos era só onde tem a Casa Grande e o complexo industrial. Ah, entendi. Não tinha vila aquela. Não, aí aqui, onde é Patos hoje, Onde é a casa do Caboclo Marculino. era Sítio Moraes. A propriedade mesmo que eu vendi, né, na escritura, Sítio Moraes. Que vem o Sítio Moraes, vem dali do Spa até o Saco dos Caçulas. Aquele ali era todo Sítio Moraes. Entendeu? Entendi. Aí a batalha foi muito grande. O povo de Triunfo veio lá para cima da serra, né? Veio o tiroteio, ouviu o tiroteio. De vez em quando pagava uma bala na pedra, recosta, não sei mais dizer o nome. Batia e zum! Eita, fuzil, a bala do fuzil quando bateu no lajedo fazia o barulho. Então foi até 4 horas da tarde esse tiroteio. Aí quantos soldados foram a óbito mesmo? Foram mortos? Meu avô dizia que foi 64. 64 soldados. E Um diz que foi 52, outros diz que foi 62. Eu vou pela conversa do meu avô, que ele praticamente assistiu. Mais de 60. E quantos homens que estavam sob o comando do Caboclo Marculino? Não sei. Eu sei que morreram 2. Morreram 2, né? Um levantou-se, saiu do esconderijo e ficou rebolando para a Casa Grande lá, sabe? Foi soldado. Aí atiraram de lá. Aí Marculino deu a ordem. Ninguém aparece. Fique nos seus locais. Mas disse que um Desobedeceu. também me desobedeceu. Disse que Marculino pegou o parabéns e derrubou, não sabe? Isso ninguém prova isso, é conversa que o povo contava. Eu, como menino e adolescente, muito curioso, né? Eu perguntava a todo mundo, perguntava as coisas, muitas coisas, a Manuel Lopes Ronco Grosso. Eu era tão interessado na história dele que ele vinha para os Patos, montado numa burra, cujo nome era Cheirosa. E eu ia dar água à burra dele, para ele responder as perguntas que eu fazia. A troca era essa. Eu vou cuidar do seu animal, mas você tem que contar a história. É isso aí. Então, o que tem que frisar aí é que Patos, que era lá onde tem a Casa Grande, era super desenvolvido, né? Com várias indústrias. E tinha até pouco tempo, que eu digo assim, que para a história é pouco tempo, uns 20 anos atrás, tinha até os postes de miolo de braúna, os isolantes, era de porcelana chinesa. Rapaz. Aí chegou um indivíduo e meteu o machado, derrubou tudo, né? E fez lenha. E assim acabou a história dos Patos. Eu sempre gostei, tenho um amor aos Patos. Saí de lá agora por questão de saúde, né? Mas está aqui no meu coração. Lá nasceu, lá cresceu. Né? É tanto que quando eu vivia fora, eu gostava de escrever alguma coisa, sabe? E escrevi um poema que eu só me lembro do primeiro verso. Patos de Irerê, lugar onde nasci, terra onde vou morrer. Sua localização, no centro do meu coração, os seus limites, lagoa, pedra, pau ferrado, mata, livramento. De lá fiz um juramento, Patos jamais sairá do meu pensamento. Bonito verso para a gente encerrar a nossa conversa. Já aproveitando,
e agradecendo a você de casa que ficou do outro lado da telinha, né? Ouvindo essa história maravilhosa sobre os patos de Hererê, sobre o casarão, sobre a revolta que ocorreu no casarão. Enfim, muito bom. A gente só tem mais uma vez a agradecer a seu João Antas por receber a gente na casa dele. Seu João, como ele bem falou, não reside mais nos patos de Hererê, está residindo agora aqui em Princesa Isabel por questões de saúde, mas o amor que ele tem pelos patos de Hererê realmente é imensurável. Não tem como calcular, não tem nem como falar. Então, a você de casa, nosso muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fique ligadinho no nosso canal Brasil Mistura Fina. Vem muito mais histórias para vocês. Como eu sempre digo, pé na estrada, Brasil!